Irmãos e irmãs, você que se encontra em nosso santuário e aos que nos acompanham pelas redes sociais, é com muita alegria e carinho que acolhemos a cada um. Aqui na casa de nossa mãezinha, sob o título de Nossa Senhora da Conceição. Vamos ouvir as intenções desta Santa Missa. Rezemos em ação de graças a Nossa Senhora da Conceição por uma graça alcançada em favor de Maiber Cordeiro. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, por graças alcançadas por Ruth e Raimundo Santos, pela formatura de Raíssa Caroline Cunha Sobreira, pela intercessão do Anjo da Guarda, de Itaque Guimarães Vieira Ribeiro e Carine Soares Pinheiro, na intenção de cura e libertação de Deise Serra Oliveira, Luiz Emanuel da Luz Freitas, Manuel dos Anjos Martins Filho, Vando Bones de Paula Serra Brito, Dom Geraldo Dantas de Andrade e por todos os dizimistas. Pela saúde de Ana Amélia Pereira Batista, Daniel Aragão de Albuquerque Filho, Fabiola de Melo Rocha Brasil e família, Leonilde Sá Moraes e família, Manuel dos Anjos Martins e Maria do Espírito Santo dos Santos Martins, Maria do Carmo Cutrim, pela saúde e recuperação de Ellen Lúcia Rodrigues da Silva, Raimundo de Jesus Moraes e família, Samuel de Miranda Melo Júnior. Aniversariantes: Ana Amélia Pereira Batista, Edson Francisco Souza Batista, Levi Benício Silva de Assis, 1 aninho, Lídia Maria Martins Lobato, Lucas Carvalho Flecha Ribeiro, 2 aninhos, Lucira de Fátima Cantanhê de Gomes, Maria Luísa Cabral Ferreira, 4 aninhos, mora em Rondônia, Elton John Alves Souza Júnior, Terezinha Maria Santos Linhares de Souza. Rezemos pela missa de 7º dia de falecimento de Quelita Silva Fonseca, Maria da Graça Nunes Melo, Marilene dos Santos Borges Rodrigues, Verônica Pereira. 1º mês de falecimento de Francisco das Chagas Souza, Igor Amorim Meireles, Malbatã de Oliveira Belfort, Maria da Conceição Santos de Souza. 1º ano de falecimento de Ismaelina Fonseca, Eurenice Rodrigues Nunes, Milton Pereira da Silva. Rezemos ainda pelos falecidos: Adília Pires Amorim, Afonso Rodrigues de Paiva, Afonso Rodrigues de Paiva Filho, Albino Rodrigues de Paiva Neto, Aplonísio Paulo de Sá, Armando Silva Ferreira, Bartolomeu, Carlos dos Reis Brito Ribeiro, Djalma Santos Silva, Edilene de Jesus Martins, Elza Cruz Brito, Eunice Cutrim Lawande, falecidos da família Brito, falecidos da família Patrício, família Gaspar, família Tavares da Costa, família Valuar, Francisco Soares Moreira, Francisco Rubem de Souza, Frei Alberto Mesman, Helena Amélia Assunção Pestana, João de Deus Pinheiro, Jorge Antônio Silva Santos, Jorge Roberto da Silva, José Maria de Jesus Tavares da Costa, Lourdes Mar Dantas Ferreira, Lucinda Santos Brito, Maria Joaquina Moraes, Maria Pinheiro de Paiva, Marinês Cardoso Junqueira Aires, Neide Silva Rodrigues, Nelson Santos Brito, Ondina Marques Arias,
Pedro Batista de Carvalho, Priscila Furlan Damasceno, Raimunda Soares Pereira, Raimundo David de Souza, Raimundo David de Souza Filho, Raimundo Nonato Moreira, Renato Patrício, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, Sebastiana Correia Campelo, Silvia Estela Fonseca Furtado e o Washington Bispo Conceição Pereira. E por todos os falecidos. A nossa oração eucarística será de número 2. Fazemos memória hoje a Santa Inês, que muito jovem foi posta diante de uma escolha: o amor a Deus ou os prazeres do mundo. Sem hesitar, escolheu a Deus. Foi Marte e virgem. Que sejamos como Santa Inês, firmes na fé, pois assim alcançaremos a verdadeira liberdade em Cristo. Preside esta celebração Padre Cláudio Fernandes. Iniciemos a Santa Missa cantando. Tem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de pá em pá teu coração e deixa a luz do céu entrar e deixa a luz do céu, deixa a luz do céu entrar, deixa do céu, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. O nosso muito obrigado por você que escolheu em participar da missa de maneira presencial. Nós estamos também sendo acompanhados por tantas pessoas que optaram em participar da nossa missa através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para nós também é uma grande honra. Nós vamos passar mais ou menos 1 hora nessa transmissão e a gente agradece a Deus por esse momento, onde Ele nos proporciona esse encontro através das nossas redes sociais. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Inês. Ela é considerada virgem e Marte, que mais ou menos antes até dos 16 anos foi colocada numa situação tão complicada, foi vítima de toda uma experiência onde ela foi testada e infelizmente acabou sendo assassinada. Nesse momento nós pedimos a intercessão de Santa Inês, pedindo a proteção em particular para todas as mulheres que são vítimas tanto do machismo como da violência. Pedimos ao Senhor que ela possa conceder força, graça, paz e muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muita humildade, para bem celebrarmos essa Santa Eucaristia, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, cantando o nosso ato penitencial. Senhor, piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecador e enche-nos do Espírito de amor. Cristo, piedade de nós.
nossa vida de pecado e enche-nos de espírito de amor. Senhor, piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e enche-nos do espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar a sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira armada pelo Senhor, e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto, que é a cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis,
não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, e os que buscam em vós o seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é um servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo um período que eu chamo a era da desconfiança. Nós não confiamos mais tanto nas pessoas. A gente vive numa época de descrédito, onde a confiança no outro parece que ficou algo muito delicado. Eu lembro uma certa vez uma senhora, antes da pandemia, me falava assim: padre, uma vez eu estava perto aqui da parada de ônibus, se aproximou um senhor que me cumprimentou, me fez um aceno e veio sorrindo ao meu encontro. Eu fiquei com tanto medo daquele senhor, e ela ficou pensando: será que ele vai me assaltar? O que está acontecendo? Um estranho me cumprimentando, sorrindo comigo, se aproximando. E depois ela me disse: era pura gentileza. Era um senhor mesmo que de maneira muito gentil deu boa tarde, sorriu, puxou uma boa conversa, e não teve nada mais do que isso. Ela dizia: a gente vive agora numa sociedade que a gente fica com medo de todo mundo, até quem se aproxima, até quem é gentil, a gente desconfia do interesse do outro. Ela disse: padre, eu tenho até que depois me confessar, porque eu fiquei pensando assim: será que ele vai roubar alguma coisa de mim? Qual é o interesse dele? Por que ele está sorrindo comigo? Por que ele está me cumprimentando? Por que ele está se aproximando? Qual o interesse? Ela dizia. E eu fiquei pensando: de fato, isso é fruto de uma sociedade onde a confiança foi ficando cada vez mais rara, e a gente não sabe mais nem como confiar no outro. A gente desconfia até da gentileza. Tem gente que quando recebe uma gentileza diz assim: e quando é esmola demais, até o cego desconfia. A gente vive nessa era. Tem uma escritora chamada Ana Cláudia Giacomo. Ela compôs um texto que diz assim: existem pessoas que se destacam para nós na multidão, e não importa quando a gente encontra essas pessoas no nosso caminho,
por elas nós nos sentimos capazes das belezas mais inéditas. Se elas estão felizes, é como se a festa fosse também nossa. Se elas estão em perigo, a luta é nossa também. E não há interesse algum que nos mova em direção a elas, senão a própria fluência dos sentimentos. Olha que coisa interessante. Não há interesse algum que nos mova em direção a elas, a não ser a própria fluência dos sentimentos. É tão bom quando a gente se aproxima do outro, desprendido de interesse a não ser a gentileza, a educação, a transmissão de coisa boa, a partilha dos valores. A gente não está interessado em roubar, em fazer mal, em coisas negativas. A pessoa, ela se aproxima desprovida de interesse. Na atual sociedade em que nós vivemos, nós observamos as relações que são construídas na base do interesse, na base da busca pela compensação, na busca por preenchimento de lacunas afetivas que não podem ser resolvidas por retribuição ou por uma espécie de troca. Na época de Jesus, também existiam pessoas que estavam se aproximando dele, infelizmente, por causa de algum interesse. E geralmente Jesus atendia todas as pessoas que se aproximavam, mas no evangelho que nós escutamos hoje, ele faz a gente pensar com um pouco mais de profundidade, para que a gente observe quais são os diversos interesses que levam uma pessoa a se aproximar de Jesus. Muita gente se aproximava de Jesus para querer amizade, para querer aprender os valores, mas tinha gente que se aproximava de Jesus apenas em busca de milagres, curas e depois nenhum compromisso com ele. O evangelho de hoje, tirado de Marcos, nos relata essa realidade. A realidade de uma multidão que tinha vários interesses. Infelizmente, nem todos os interesses eram construídos numa busca sincera para poder crescer na fé, para poder construir uma amizade marcada pelo amor e pela busca de paz e de tantas virtudes e valores. O evangelho de hoje nos mostra um grande número de pessoas que estavam indo atrás de Jesus só para ganhar algum benefício. Está escrito no evangelho: muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Com efeito, muitas pessoas até jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Quando a gente escuta esse evangelho relatando essas pessoas que seguiam Jesus porque só tinham escutado falar sobre ele, a gente se questiona: e nós? Por que nós buscamos Jesus? Por que nós estamos atrás do Cristo? Será que existe algum tipo de interesse bom ou existe apenas um interesse egoísta? Será que a gente busca o Cristo e a igreja por um interesse sincero, amoroso, justo, ou por um interesse que exige retribuição? Por que eu procuro Jesus? Por que eu procuro a igreja? A resposta mais sincera deveria ser: eu procuro Jesus, eu procuro a igreja para ser mais amigo de Deus, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu poder compreender o sentido do amor e me colocar à disposição para poder servir os irmãos. Essa seria a resposta mais interessante e mais bonita. Só que amizade pressupõe uma relação mais profunda que gostaríamos de cultivar, porque a gente se sente bem ao lado da pessoa amiga. Nós queremos passar horas ao lado dessa pessoa, conversando, descobrindo cada vez mais o seu mundo, os seus desejos, quais são as suas aspirações, as alegrias, as tristezas, enfim. A gente se aproxima por amizade
para nos apaixonar por aquilo que a pessoa é, mas não por aquilo que aquela pessoa pode nos dar. Só que no evangelho que nós escutamos hoje, a multidão procurava Jesus não tanto pela pessoa dele, por aquilo que ele significava, pela sua amizade, mas por aquilo que ele poderia dar. Tinha gente que só queria cura, tinha gente que só queria milagre, tinha gente que queria apenas tocá-lo e depois voltar para casa e não ter nenhum compromisso com ele. Isso não significa uma postura madura de quem procura Deus. O poeta Mário Quintana, ele é autor de um texto que fala sobre a busca pela amizade e sobretudo de uma amizade sincera, amorosa, madura. Ele fala assim: amizade não é receber, é dar, não é magoar, é incentivar, não é descrer, mas é acreditar, não é criticar, é apoiar, não é ofender, é compreender, não é humilhar, é defender, não é julgar, mas é aceitar, não é esquecer, é perdoar. Amizade é simplesmente amar. Quando a gente busca Jesus, a gente deve buscar nessa intenção de crescer, de compreender. Eu busco Jesus, eu busco a igreja, o momento de oração, a missa, para que o meu coração fique nutrido, para que ao sair daqui eu espalhe na minha casa, no meu trabalho, qualquer pessoa que eu encontre, o amor que o meu coração está preenchido. O objetivo de eu buscar Deus é sobretudo para que o meu coração fique nutrido dele, para que eu espalhe pelo mundo atos de bondade, de compreensão, de respeito, de boa convivência. Agora, se eu busco Deus apenas por um interesse egoísta e depois nunca mais apareço, eu não compreendi o que significa uma amizade sincera. A nossa busca por Jesus deve ser motivada por essa amizade amorosa, onde há crescimento, onde há evolução, onde há uma busca espiritual e onde há um alargamento do nosso olhar, onde os nossos horizontes, eles ficam bem maiores do que às vezes nossa visão pobre de ser humano. A nossa proximidade com Cristo traz todas essas consequências. Isso é evidente porque a verdadeira amizade traz novamente esses benefícios naturalmente, porque o motivo em querer estar ao lado de uma pessoa não pode e não deve ser no intuito de se beneficiar, mas deve ser para poder compartilhar da presença do outro. A gente fica desconfiado de quem se aproxima da gente só por interesse. Quantas vezes a gente desconfia do outro e diz assim: ah, meu Deus, essa pessoa está se aproximando é por causa de algum benefício, é por causa talvez de alguma coisa que eu posso acrescentar, mas não tanto pela minha essência, pela minha amizade ou pelo meu bem-querer. Às vezes esse comportamento se aplica da mesma forma com a nossa busca por Deus e pelo Cristo. Na época de Jesus, muita gente buscava Ele para isso. As pessoas não queriam viver a compreensão, mas só a cura. As pessoas não queriam viver a partilha, a saída do egoísmo para a solidariedade. Não, queriam viver apenas a busca de uma cura imediata. Por isso, é importante nós respondermos para nós mesmos por qual razão eu estou buscando Jesus Cristo. Eu queria perguntar para você que está participando dessa missa, quem está escutando esse áudio ou quem nos acompanha pelas nossas redes sociais: você busca Deus por qual interesse? Quais são os momentos que você bate na porta do coração de Deus e fala: me escuta? Quais são os momentos e quais são os interesses que você tem quando você busca Jesus Cristo para uma oração? Busca só no momento difícil, ou você faz do teu dia a dia uma busca constante de amizade com alguém que você nutre um amor profundo? A nossa espiritualidade, ela deve nos levar para essa evolução. A minha busca pelo Cristo deve ser todos os dias. Eu ter condições para poder parar um momento e falar: esse momento eu reservo para Deus, para minha maturidade espiritual e para o meu crescimento, para a minha evolução.
para o meu cultivo interior, que vai consequentemente me tornar uma pessoa melhor, mais humano, mais acolhedor, mas bem perto do coração dele. O Papa Francisco, em uma das suas reflexões, ele adverte toda a comunidade católica a seguir Jesus, não por interesse, mas pela fé e por amor. O risco de procurar Jesus com objetivo para se beneficiar do que ele faz é a gente não conseguir alcançar o bem maior, que é de se alimentar daquilo que ele tem mais de precioso para nos dar: o seu corpo, a sua palavra e o seu testemunho. O Papa Francisco, em uma das suas missas na casa Santa Marta, na capela, ele advertia toda a comunidade católica dizendo que o nosso seguimento, ele não deve estar baseado em milagres, em curas que o Cristo realiza, mas deve nos aproximar do Cristo por um sentimento de fé, por um sentimento de amor, por um sentimento de a gente querer se tornar um instrumento dele na vida dos outros. Para o Papa Francisco, ele dá uma boa sugestão para quem quer se aproximar de Jesus, desprovido de interesses egoístas. O Papa fala: é bom a gente refrescar a memória sobre o que Deus realizou em nossa vida, a fim de responder com amor. Para quem quer se aproximar de Jesus, desprovido de interesse egoísta, olhe na sua memória e se pergunte: o que Deus já fez de bom na minha vida? Tem um escritor chamado Rubem Alves, que ele fala assim: aquilo que está escrito no coração não precisa de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória amou fica eterno. Hoje eu quero te convidar, dá uma olhada para a tua história, para a tua vida, e nesse momento recorda o que de bom já aconteceu, que nesse momento você consegue enxergar: aqui teve a mão de Deus, aqui teve a bondade de Deus, aqui Deus agiu, que eu tenho certeza que se não fosse por Ele, eu não estaria hoje aqui. O que Deus fez na tua história, que nesse momento vem na tua memória? O Papa Francisco fala que é importante a gente refrescar nossa memória para poder purificar a fé de interesses egoístas. O Papa fala: esse é um bom teste como a gente segue Jesus, por interesse ou não. Refrescar a memória com duas perguntas: o que Jesus fez na minha vida por amor? E vendo isso, o que eu tenho que fazer por Jesus, o que eu posso responder a esse amor? E assim nós seremos capazes de purificar a nossa fé de qualquer interesse egoísta. Olhe para a tua história, reconheça a bondade, a generosidade, a gratuidade de Deus e fale: o que eu posso fazer pelos outros, porque eu reconheço que Deus foi bondoso comigo? O que eu posso fazer para poder minimizar o sofrimento de alguém, porque eu reconheço de fato que Deus ele tem sido extremamente generoso e que às vezes eu não consigo enxergar por pura falta de capacidade de reconhecimento, às vezes até de gratidão. A escritora Ana Cláudia Giacomo, ela é autora de um texto que diz assim: amar é um eterno aprendizado. Tem que ter compaixão e paciência e ternura, porque é muito trabalhoso, mas nós não podemos esquecer, nós estamos todos juntos na mesma escola aprendendo a amar. E o amor em muitos momentos começa na nossa capacidade de reconhecer o que Deus fez conosco. O aprendizado do amor é muito trabalhoso, mas não existe coisa melhor do que a gente recordar dos benefícios e do quanto Ele já nos livrou de momentos complicados para que a gente pudesse estar hoje aqui presente. A nossa busca por Deus deve trilhar esse caminho, o caminho do aprendizado do amor. Nós sabemos que às vezes nós confundimos esse aprendizado
e nos equivocamos em nossas atitudes, mas sempre é tempo de rever as nossas atitudes, o nosso comportamento, e a gente buscar uma maneira mais equilibrada de buscar a Jesus. Na época de Jesus, o povo inteiro estava atrás dele. Até hoje no Evangelho fala que Jesus pediu uma barca, porque o povo estava comprimindo, apertando ele, e ele estava se sentindo até sufocado, que pediu uma barca para poder se salvar, porque senão o povo acabava naquele momento até sufocando. Tem certos momentos na nossa vida que a gente sufoca, comprime Deus com tantos pedidos, às vezes até desnecessários, e aí a vida vai nos mostrando que é mais importante a gente reconhecer o que a gente já tem e agradecer, do que ficar todo o tempo só pedindo e não reconhecer as dádivas e as graças que Ele já vem nos concedendo há tanto tempo. Às vezes, em nossa maneira imatura de amar, nós comprimimos, nós esmagamos o Cristo com necessidades que são frutos do egoísmo e da falta de discernimento. Eu quero pedir nessa celebração que Deus nos conceda a graça de purificar os nossos interesses. Você busca a Deus por qual interesse? Se esse interesse for egoísta e imaturo, que Deus te conceda essa graça. Todo dia é dia de purificar os nossos interesses. Que a gente se aproxime de Deus por uma amizade, por uma busca humilde para poder dizer: eu quero aprender a ficar melhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu estou aqui na igreja, é porque eu quero escutar, eu quero comungar, eu quero partilhar, eu quero de alguma forma acrescentar algo na minha vida que me torne um ser humano melhor, que eu faça diferença, que eu não passe por esse mundo de qualquer jeito, à toa, de qualquer forma, mas que eu deixe a minha marca, e essa marca seja o amor, a misericórdia e o acolhimento. Que Deus purifique os nossos interesses. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos nesse momento as preces da nossa comunidade, e depois de cada pedido nós iremos responder. Libertai-nos, Senhor, por vosso imenso amor. Libertai-nos, Senhor, por vosso imenso amor. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, à semelhança de Jesus, sejam mediadores eficazes nas relações entre Deus e o povo, rezemos. Libertai-nos, Senhor, por vosso amor. Pelos dirigentes do povo, para que, por meio de ações concretas, trabalhem seriamente em benefícios da população. Rezemos. Libertai-nos, Senhor, por vosso amor. Pelos líderes religiosos, para que no exercício de sua missão acolham e orientem os fiéis em suas necessidades. Rezemos. Libertai-nos, Senhor, por vosso amor. Pelas comunidades cristãs, para que ponham no centro de sua vida e de suas celebrações a pessoa de Jesus Cristo, o perfeito mediador de nossa comunhão com o Pai Celeste. Rezemos. Libertai-nos, Senhor, por vosso amor. Ainda há pouco na homilia eu recordava que o Papa Francisco dava uma sugestão para toda a comunidade católica que busca purificar os seus interesses. Vocês estão buscando a Deus com qual interesse? E o Papa fala, uma boa sugestão é você refrescar a sua memória e lembrar um momento onde você tem certeza que Deus agiu na tua vida, e agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado, eu consigo reconhecer agora a tua bondade, o teu amor, o quanto tu foste providente. Faça um instante de silêncio e gere uma prece de gratidão pela tua vida e por todos os benefícios que Deus já te concedeu.
Deus de amor e de misericórdia, acolhei os nossos pedidos, as nossas preces de gratidão. Te colocamos tudo isso na mão do Teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos que permaneçam em seus lugares, pois nossos voluntários chegarão até você. Ofertamos a Deus nossas vidas, nossas famílias e todas as intenções que trouxemos em nossos corações. Enquanto isso, cantemos. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabe quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a ti render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. E orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Inês. E assim, como vos agradou por sua vida, seja de vosso agrado o nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo. Pelo martírio de Santa Inês, ela que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e santos, nós os aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos Belisário, Geraldo e por todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram dessa vida, em particular pelos nossos falecidos. Sétimo dia: Kélita Silva Fonseca, Maria da Graça Nunes Melo, Marilene dos Santos Borges Rodrigues, Verônica Pereira. Missa de um mês: Francisco das Chagas Souza, Igor Amorim Meireles, Malbatan de Oliveira Belfort, Maria da Conceição Santos de Souza. Missa de um ano: Ismaelina Fonseca, Eurenice Rodrigues Nunes, Milton Pereira da Silva. E pelos demais falecidos de outras datas, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos ao Senhor também um dom da paz, dizendo: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, porque fomos convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Por favor, continuem em seus lugares, higienizem as mãos, pois o sacerdote e os ministros da Eucaristia chegarão até você. E aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu os convido a rezarmos juntos a oração para a comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade, da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Assim seja. Amém. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei gratidão. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei gratidão.
Sei, diz que confiam no Senhor, revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela participação nessa Eucaristia, fazei que, exemplo de Santa Inês, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Você que trouxe algum objeto religioso, um terço, uma imagem, velas ou água, chegou o nosso momento de dar a bênção nesses objetos e na água. Deus de amor e de misericórdia, abençoai esses objetos e essa água, que todos eles possam recordar da tua presença, do teu carinho, do teu zelo, do teu cuidado por cada um de nós. Nós pedimos isso na força de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, muito obrigado a todos vocês. Nós vamos agora fazer a consagração e eu queria recordar dos nossos aniversariantes. Os nossos aniversariantes dizimistas: Elton John Alves Souza Júnior, Terezinha Maria Santos Linhares de Souza, Ana Amélia Pereira Batista, Edson Francisco Souza Batista, Levi Benício Silva de Assis, 1 aninho, Lídia Maria Martins Lobato, Lucas Carvalho Flexa Ribeiro, 2 aninhos, Lucira de Fátima Cantanede Gomes, Maria Luísa Cabral Ferreira, 4 aninhos, mora em Rondônia e a família nos assiste nesse momento. Por todos esses aniversariantes, tem mais algum aniversariante que esteja também presente aqui, participando conosco? Fábio também? Olha, Fábio, muito obrigado. Daí do seu local, muito obrigado pela participação de todos. Ai, que maravilha, que honra, muito obrigado por ter vindo, viu? Muita gente conhecida, muito obrigado por ter escolhido aqui a nossa paróquia. Vamos fazer o seguinte: do nosso local, voltados para a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a gente renova a nossa consagração cantando. Oh, minha Senhora, e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A nossa homenagem aos aniversariantes através dos parabéns. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe. Essa é nossa oração, que Maria nos manda dentro do coração. Grande abraço aos nossos aniversariantes, obrigado pela presença. Você que veio participar de 7º dia, 15 dias, um mês, um ano, outra data de falecimento, as nossas orações, os nossos sentimentos. Que Deus fortaleça o teu coração e te dê a graça da fé para poder administrar esse luto que você está vivendo. Conte com as nossas orações, com a nossa amizade, muita força nesse momento. Que Nossa Senhora te abençoe. Obrigado por ter escolhido a Paróquia da Conceição. Muito obrigado pela presença de todos, aqueles que estão assistindo da sua casa, a nossa gratidão. Obrigado à equipe de liturgia e aos nossos voluntários que cuidam do nosso ambiente e nos recepcionam. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite para todos vocês. Obrigado pela presença. Muita paz. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.